Professora Agonê Fernandes, são muitos anos de experiência aí, né, dando aulas em cursinhos também. Na sua preparação também tem todo um histórico aí também para estudar para concurso. A gente sabe que o senhor já passou em vários concursos, então eu queria lhe perguntar, hoje a gente teve um número alto, a gente pode dizer assim, de pessoas já procurando, né, o site do concurso unificado para fazer as inscrições. Tivemos até uma instabilidade, né, ali no portal, uma lentidão. Isso já assusta para quem está começando, ou quem está começando agora não deve se assustar? A gente tem um período apertado de inscrições, de 19 de janeiro a 9 de fevereiro. É o maior concurso da história. Gente de todos os cantos do país pode participar. Obviamente, vai ter muitos inscritos, na casa de milhões. Isso assusta? Não deveria assustar. Afinal de contas, as pessoas muitas vezes começam um projeto e acabam que no meio do caminho vão desistindo. Até 5 de maio é um tempo de preparação adequado para você que levar muito a sério ter chances efetivas de aprovação. E quem está aí tem que dividir o tempo com o trabalho, por exemplo, ou com alguma questão familiar, com o filho, como é que faz ali para tentar adequar esses estudos, talvez via EAD, qual seria ali a melhor estratégia? Tem muita gente que fala assim, precisa estudar 8, 10, 12 horas por dia. Eu não acredito nisso. Você tem que estudar dentro das horas que sejam possíveis no seu dia. É como se eu falasse, quem não estudar 6 horas por dia está reprovado. Isso é uma grande farsa. Na verdade, você precisa ter uma preparação dedicada. Por exemplo, você vai ter finais de semana, feriados, a gente vai ter o carnaval, a Páscoa no meio do caminho. Dá para intensificar a preparação. Precisa de muita dedicação nos momentos possíveis. Obviamente, a educação à distância, por meio de cursos preparatórios hoje online, facilita bastante. Afinal de contas, dá uma flexibilidade de horários. Você não fica preso toda manhã ou toda noite. Você pode estudar dentro da sua disponibilidade. Inclusive, finais de semana, você faz um estudo aprofundado, um tiro maior. Você pode usar, por exemplo, horário de almoço ou de deslocamento. Se não puder estar assistindo a aula, pelo menos ouvindo. Com certeza, né? Tudo é válido. E aí a gente tem uma outra questão que esse modelo, ele é diferenciado em relação a tudo que a gente teve, né, até hoje. E algumas pessoas ainda estão com dúvida, assim, em relação aos eixos, né, se tentam todos os cargos dentro daquele eixo. Qual é a sua orientação, né, para essa nova modalidade aí de concurso? Eu te diria que a seleção não vai ser dia 5 de maio. Começou hoje, com a escolha do bloco e com o ranqueamento das opções. Então, o candidato deve olhar em qual bloco eu me insiro. As pessoas de nível médio estão todas no bloco 8. Mas quem tem nível superior? É melhor concorrer no bloco 4 ou no bloco 7, por exemplo? Essa é a primeira escolha, o primeiro filtro. Dentro do bloco 7, como vou ranquear as opções? Afinal de contas, há vários órgãos dentro de cada um dos blocos, há muitas oportunidades. Olhando apenas para o bloco 7, são mais de 1.700. Tem vaga espalhada pelo país inteiro. Talvez quem está nos assistindo fale, mas eu não posso sair do meu estado. Então veja as oportunidades que estão abertas para o seu estado. Há alguns cortes. Se o aluno não tiver essa visão, ele vai ter dificuldade. Às vezes uma escolha errada agora, uma inscrição errada, acaba diminuindo a sua chance de aprovação. Foi pensando nisso que a gente entra em campo para poder ajudar, né? São 700 páginas de edital. É muito difícil de o aluno compreender. Eu tomei a liberdade de preparar um e-book, eu tenho muito tempo de estrada, Su. Isso o cabelo branco mostra. E eu tenho muito tempo de estrada, são 26 anos de serviço público. Eu comecei lá no IBGE como recenseador, até ir subindo, né? Hoje eu ocupo um dos cargos mais importantes na República, que é o cargo de juiz de direito. Então, eu fiz um condensado, um e-book, e estou distribuindo de graça para todo mundo por uma razão simples. Foi o estudo que mudou a minha vida, também pode mudar a vida de muita gente. Nele eu reuni, por exemplo, você dá para mapear as oportunidades no seu estado, olhando por remuneração, olhando por qual o nível de exigência e tirando várias dúvidas. Como é que eu vou ranquear as opções? Onde eu posso efetivamente concorrer? O que dá para conciliar? Afinal de contas, uma angústia grande é ver esse monte de concurso saindo e falar assim, puxa vida, eu só quero uma. Como é que eu vou aproveitar essa oportunidade? Já fica a dica aí, né? Então, algumas pessoas estão olhando para salário, inclusive algumas notícias destacaram, né? O salário de auditor fiscal, que a gente tem ali um dos maiores salários. Então, a gente
as pessoas devem focar nisso ou devem focar realmente nesses outros pontos? Se eu te falar que a remuneração não é importante, eu estou mentindo. Obviamente a remuneração é importante, mas há boas remunerações não apenas para auditor fiscal do trabalho, que é o que mais chama atenção, são 900 vagas, R$23 mil de início, nada mal. Há oportunidades como, por exemplo, especialista em políticas públicas, que é acima de R$20 mil. Há tantas oportunidades para nível superior, em qualquer área de formação, na casa de 10, 12, R$8 mil às vezes. Isso vai ser utilizado lá na hora do ranqueamento das opções. Primeiro você olha seu nível de formação. Eu tenho nível superior? Ok. Sou formado em, por exemplo, economia. O bloco 6 é um prato cheio para o pessoal da economia com boa remuneração. Sou formado em contabilidade, o bloco 7. Eu sou formado em gestão de RH, um tecnólogo de curta duração, e às vezes você fica um pouco perdido. Aí vai olhar o teu nível de preparação. Você já vem se dedicando para os concursos? Talvez valha a pena tentar no bloco 4, o auditor fiscal do trabalho. Eu ainda estou começando, estou engatinhando. Sem dúvida, para quem está engatinhando, o bloco 7 é a sua opção, se tem nível superior. Muitas oportunidades para nível superior, aberto em qualquer área, qualquer tecnólogo, licenciatura ou bacharelado. Mas o melhor vem agora. 9 vezes o número de vagas vão ter a redação ou discursiva corrigida. Então, se você pensar só em auditor fiscal do trabalho, 9 vezes 9 é 81, são 8.100 provas discursivas sendo corrigidas. E importante também falar que lá no dia 10 de janeiro, quando foi divulgado o edital do CNU, também foi divulgado um decreto presidencial retirando o concurso nacional unificado da limitação do cadastro de reserva. Afinal de contas, normalmente, para concorrer dentro do Poder Executivo, existe um excedente de 25%. Então, se havia 1.000 vagas, 1.250 pessoas. 250 ficam no banco de reserva, vamos dizer assim. Aqui não. No CNU, o banco de reserva é o dobro. Então, 900 vagas imediatas e 900 de cadastro de reserva. Uma dica para o candidato, quando ele estiver olhando para lá, cada número de vagas que ele vir, considera o dobro. Então, se tem 40, são 80. Se tem 100, são 200, na verdade. Então, minha última pergunta para você, queria que o senhor desse algumas dicas, né, para quem está nos acompanhando, e se o senhor acredita que esse modelo aí, né, de concurso unificado, se ele veio para ficar, se é uma iniciativa aí que tem futuro, vamos dizer assim. É uma grande aposta do Ministério da Gestão e Inovação. Afinal de contas, é complexo aplicar provas em 220 cidades para vários cargos no mesmo dia. O país da gente tem dimensões continentais. Se der certo, eu tenho certeza que veio para ficar. Afinal de contas, otimiza recursos públicos e democratiza o acesso. Eu estou em Brasília. É muito fácil falar de aplicação de provas em Brasília para quem mora aqui. Eu quero ver como fica para quem está no interior do Amazonas. Esse cara não teria acesso a uma vaga no governo federal. Agora ele tem. E as dicas para quem está nos acompanhando? 3 bases. Primeiro, investiria na leitura da legislação. A leitura da legislação a gente chama de lei seca. Você precisa ler a lei seca que vai cair na sua prova. Muitas vezes ela cai sem comentário nenhum. Então, é quase um decoreba? É, mas é necessário? Sim. Teoria. A teoria pode ser assimilada por meio de aulas em texto, aulas escritas ou aulas presenciais, aulas em vídeo. A grande facilidade da educação digital é exatamente essa. Chega a todos os lares. Agora as oportunidades também estão chegando. Primeiro eixo, leitura da legislação. Segundo eixo, investimento em teoria para absorver o conteúdo. Terceiro eixo, treinar. Afinal de contas, todo o conteúdo que você está assimilando é para o dia 5 de maio. Você vai ter que colocar na hora da prova. E para colocar na hora da prova, precisa treinar. Mas eu queria fazer um pedido especial. Todos vão precisar se submeter a provas escritas. E muita gente que está acompanhando a gente em casa tem medo de escrever. Essa pessoa, muitas vezes, exatamente pelo medo, insiste em não treinar. Ela espera que lá no dia da prova um anjo do Senhor desça sobre ela e faça a prova. Isso não acontecerá, Su. Isso não vai acontecer. Se você não treinar, lá na hora da prova você vai travar. E por mais que você tenha depositado, investido, por mais que você tenha se dedicado em marcar bolinha na prova objetiva, se você não fizer uma boa prova discursiva, o sonho vai ter sido jogado por água abaixo. Agora as suas últimas palavras, olhando para a câmera, de motivação para quem vai entrar aí nessa jornada. Não se atente tanto para o número de inscritos, não se atente tanto para
esse todo alarde que tem sido feito, dá para fazer. É possível ser aprovado num concurso dessa magnitude. São muitas pessoas se inscrevendo, mas também são muitas vagas sendo ofertadas. Ainda que você não seja aprovado, é um grande pontapé inicial na mudança de vida efetiva, não só na sua vida, mas também na vida das pessoas que você ama. Afinal de contas, quando uma pessoa da família é aprovada num concurso público, ela abre a oportunidade para outras tantas. Eu sou o quarto de 5 filhos. A minha irmã mais velha entrou no primeiro concurso nos Correios, que está longe de ser o topo da cadeia alimentar do universo dos concursos. A partir do momento em que ela foi, a gente viu que não ia mais passar necessidade, nem um mês. A partir do momento em que ela foi, a gente viu o que era a garantia de salário, a garantia de cesta básica, a garantia de auxílio alimentação, a garantia de você ter ali a possibilidade de ter um plano de saúde e poder ofertar para os seus pais. Foi esse o caminho que todos nós escolhemos. A educação é tão transformadora que depois, já aos 50 anos e com 5 filhos, minha mãe foi fazer concurso público e hoje já caminha para a aposentadoria. Isso sem nunca ter contribuído nem um mês para a Previdência até completar 50 anos. Hoje se encaminha para a aposentadoria. Ela que foi sacoleira de roupa durante a vida toda, viu os filhos ingressarem no caminho e falou, também vou por ali. Então, seja você mais jovem, seja você mais vivido, essa oportunidade é boa de abocanhar. Professor, muito obrigada pelas suas experiências, pelas suas dicas e um desejo de sucesso sempre a você. Obrigado.